Quando falamos de obras-primas dos animes, One Piece sempre aparece no topo da lista. Criado por Eiichiro Oda em 1997, o mangá já ultrapassou mais de 1000 capítulos e se tornou o mangá mais vendido da história. Mas o que realmente faz com que essa obra seja tão especial? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão e eu vou mostrar porque One Piece é muito mais do que uma simples história de pirata. É um épico que mistura aventura, drama, filosofia, crítica social e uma profundidade emocional raríssima. A gente vai analisar como Oda apresenta e desenvolve seus personagens, como ele constrói um mundo tão vasto e tão criativo, tratando de temas sensíveis e universais, como ele aborda com coragem. E no final, vamos explicar ou explorar também o que torna Eiichiro Oda um dos autores mais versáteis e geniais da nossa era. Então ajusta a bússola porque essa viagem vai ser longa e eu prometo que vai valer a pena cada minuto. Então já se inscreve, deixa o seu like e seja muito bem-vindo à Zona Fantasma. Uma das primeiras genialidades de One Piece é a forma como Oda apresenta os seus personagens. Ele nunca joga alguém na história apenas por jogar, né? Nunca coloca um personagem apenas para enfeitar. Cada personagem tem 3 elementos muito bem claros. O objetivo, que é um sonho ou uma meta que move as suas ações. O carisma, que é algo que conecta imediatamente com o público. E a função na narrativa, onde ele se encaixa nesse grande quebra-cabeça. Pensa no Zoro, por exemplo. Sua primeira aparição já deixa claro que ele é um espadachim temido, mas com um código de honra inabalável. O Oda planta o objetivo que é ser o maior espadachim do mundo e faz disso não só uma motivação individual, mas uma parte essencial da jornada do Luffy. Ele precisa de companheiros tão determinados quanto ele. Outro exemplo é o que acontece com a Nami. Primeiro a vemos como uma ladra astuta e desconfiada, mas um pouco mais de tempo percebemos que ela não rouba por ganância, e sim por um objetivo maior, que é libertar a sua vila da tirania do Arlong. Isso transforma completamente a percepção que nós temos dela. E o que dizer do Sanji? Um cozinheiro mulherengo, engraçado, mas que revela um sonho incrível, que é encontrar o All Blue. A paixão dele pela culinária não é só uma piada recorrente, é parte vital de sua identidade, que conecta exatamente com a sua função dentro do bando do Chapéu de Palha, que é alimentar a tripulação. E o Sensei Oda aplica isso até mesmo nos vilões. O Crocodile não é apenas um mafioso, ele é a personificação da corrupção, alguém que manipula a sede de poder para controlar uma nação. Doflamingo representa a manipulação mediática e a política, mostrando como um líder pode subjugar uma população inteira. Até vilões cômicos, como Bug, têm objetivos e carismas claros, o que os torna memoráveis. Essa maestria faz com que, mesmo com mais de 1000 personagens, cada um deles tenha um espaço único e seja sempre lembrado pelos fãs. E mesmo com tantos personagens, o Oda não se perde ou se repete nos mesmos elementos. Muito pelo contrário, ele sempre demonstra uma ótima criatividade, versatilidade, expandindo cada vez mais o mundo e o núcleo de One Piece. Porém, é claro que apresentar bem já é genial, mas o Oda vai além. Ele desenvolve muito bem os seus personagens de uma forma muito profunda, usando o passado, usando traumas e sonhos como combustível para a narrativa. Cada Chapéu de Palha tem um flashback poderoso que explica quem eles são. A Nami, por exemplo, temos a cena em que ela pede ajuda ao Luffy chorando e ele coloca o chapéu de palha nela, e esse talvez seja um dos momentos mais emocionantes do início da obra. Não é só um gesto, é a demonstração máxima de confiança, já que desde o início da obra o Luffy sempre falava que o seu maior tesouro era aquele chapéu. A história do Chopper, a sua relação com aquele doutor, a forma como ele é apresentado na obra como um mascote fofo, e de repente ele se transforma, você descobrindo a história dele, você começa a ver ele por outros olhos e ele se transforma em um personagem
trágico, talvez um dos mais trágicos da obra e um dos mais inspiradores também. A Robin, que é perseguida desde criança por buscar conhecimento, ela que simboliza a luta contra a ignorância e a censura, aquela frase onde ela grita em Enies Lobby dizendo "eu quero viver", é o grito máximo de alguém que finalmente aceita ser amada e ter um lugar no mundo. O Frank, que passa de vilão a companheiro, a sua trajetória mostra como até mesmo aqueles que erram podem alcançar a redenção. E essa evolução não acontece somente usando o passado dos personagens. Cada arco no tempo presente traz crescimentos para cada um dos personagens. O Luffy amadurece como líder principalmente após a morte do Ace em Marineford, ou mesmo em Sabaody, quando ele vê o Kuma fazendo seus amigos desaparecerem sem saber o que realmente estava acontecendo ali. Ele percebe que precisa ser mais forte para proteger a sua tripulação. O Zoro, em Thriller Bark, se sacrifica pela tripulação ao absorver a dor do Luffy. A frase "não aconteceu nada" é um exemplo de lealdade e resiliência que transcende qualquer batalha. Esse desenvolvimento contínuo cria um vínculo com o público que poucas obras conseguiram ou conseguem fazer, criar aquela sensação que estamos crescendo junto com os personagens. Lembrando que o próprio Oda já disse em uma entrevista, as próprias palavras dele: "eu quero que os meus leitores sintam que são parte da tripulação". O mundo de One Piece é tão vasto e detalhado que se torna um personagem por si só. Cada ilha é uma cultura, cada mar é um desafio e cada clima é uma metáfora. Alabasta fala sobre sede, desespero, manipulação e política. Skype explora a religião, preconceito e a busca pela liberdade. Walter Seven mostra a luta entre o progresso tecnológico e a corrupção. Dressrosa expõe a manipulação mediática e o poder das ditaduras. Holy Cake é uma sátira sobre a ganância e a desigualdade em um reino de excessos. Sem falar de Wano, que é praticamente uma carta de amor e crítica ao Japão feudal, mostrando opressão, tradição e resistência. Ou seja, não é só geografia. Oda cria um sistema político complexo. A marinha, que deveria proteger, mas muitas vezes perpetua a injustiça. Ou o governo mundial, que simboliza a censura, a manipulação e o controle absoluto. Os Yokous, que representam a força desequilibrada e o caos, que desafia o equilíbrio do mundo. Tudo isso cria um ambiente rico, que parece tão real quanto o nosso. Não é à toa muitos fãs dizem que se perdem mais no mundo de One Piece do que em qualquer outro universo da ficção. O que realmente torna One Piece atemporal é como Oda aborda temas sensíveis de forma acessível e emocionante, como por exemplo a fome. O arco de Drum Island mostra vilas inteiras sofrendo com a fome e a falta de médicos, enquanto tiranos monopolizam recursos. Outro tema que é tratado em One Piece é a guerra. Marineford é um retrato cruel da guerra. Não existe vencedores, apenas perdas. Ace, Barba Branca, marinheiros, piratas, todos pagam o preço da ambição. Na Ilha dos Homens-Peixe é tratado sobre preconceito, sobre racismo. É um dos arcos mais poderosos da obra, trazendo paralelos muito claros, muito evidentes acerca do racismo no mundo real. Dressrosa é praticamente uma crítica política contemporânea contra a corrupção. O Doflamingo manipula a mídia, controla o povo com medo e usa mentiras para se manter no poder. E também temas positivos como amizade, lealdade, e talvez esses sejam os maiores temas da obra. O Oda nos mostra que o bando do Chapéu de Palha não é somente sobre amizade, é confiar a vida e o sonho a outra pessoa. O adeus ao Going Merry, ou a cena em que todos levantam o braço em solidariedade a Vivi, é um claro exemplo disso. Sem falar que cada personagem, seja protagonista ou secundário, tem o direito de sonhar. Esse é o coração da obra. Nunca desistir mesmo que o mundo esteja contra você. Esses temas ressoam por todo lado em One Piece, porque falam sobre a realidade embaixo da fantasia. Como o próprio Oda disse certa vez, One Piece é uma história sobre a liberdade, mas para falar da liberdade, eu preciso mostrar as correntes que prendem as pessoas. E é claro que não dá para falar da genialidade de One Piece sem falar de Foreshadow.
Oda é um mestre em plantar pequenas pistas que só se revelam centenas de capítulos depois, como por exemplo o Jinbe, que é citado ainda no arco do Arlong, mas só se junta à tripulação quase 800 capítulos depois. Ou mesmo o D, né, a letra D, que é mencionado como um detalhe misterioso que atravessa gerações e até hoje gera debates. Ou mesmo o nome Joy Boy, que é citado lá atrás, mas se conecta a eventos centrais mais de 500 capítulos depois. Ou até mesmo o Shanks entregando o chapéu de palha pro Luffy, e trazendo ali, criando ali uma promessa simples, mas que move a trama até hoje. O próprio Kaido, que é citado no começo da obra, mas só aparece e é explorado muito tempo depois. O Oda planta várias pistas e enigmas ao longo da história, mas ele não faz isso apenas em alguns capítulos, ele faz isso há décadas. E isso é uma genialidade rara, porque exige uma visão de longo prazo incrível, uma consistência e um domínio absurdo do próprio universo, da própria narrativa. Antes de concluir, não dá pra falar da genialidade de One Piece sem falar do próprio Shiro Oda. O Oda é conhecido por sua disciplina quase sobre-humana. O cara trabalha mais de 70 horas por semana, dormindo bem pouco mesmo, e para manter o ritmo do mangá, ele planeja vários pontos da história com décadas de antecedência, e o próprio final já estava esboçado desde o começo da obra. Mas o mais impressionante é como ele consegue equilibrar o humor, os momentos épicos, críticas sociais profundas sem nunca perder a coesão da narrativa. One Piece é genial porque une tudo isso: personagens inesquecíveis, desenvolvimento emocional e um mundo vasto e real, temas humanos universais, um autor que domina muito bem o foreshadow, como poucos na história da narrativa, e a visão de um autor que nunca desistiu do seu sonho. O Shiro Oda não criou apenas uma obra de entretenimento, ele criou uma jornada sobre amizade, liberdade e a busca por sonhos que inspirou milhões de pessoas no mundo real. E essa é a verdadeira grandeza da obra One Piece. Agora eu quero saber de você, qual foi o momento que mais te marcou em One Piece? Foi a morte do Ace, o grito da Robin ou a chegada triunfal em um ano? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal e nos segue também no Instagram. O link tá aqui na descrição. Te espero no próximo vídeo. Fui!